Olá, humanos extraterrestres! Hoje estamos aqui para analisar mais uma personagem de Dama Total, amada pela maioria, Dawn, a nossa injustiçada em A Vingança da Ilha. Eu tive essa ideia de vídeo após o vídeo de opiniões impopulares sobre Dama Total, que se você não assistiu vai aparecer em algum lugar desse vídeo. E algumas pessoas comentaram sobre a personagem, coisas boas e coisas ruins, mas no geral falavam sobre sua participação em A Vingança da Ilha, que até hoje é discutido a forma em que ela foi eliminada. Então hoje vamos analisar e descobrir de uma vez por todas se ela realmente merecia chegar mais longe ou se ela era apenas superestimada. Eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Dama Total. A personagem Dawn aparece apenas na quarta temporada de Dama Total, intitulada de A Vingança da Ilha, que ocorre após os acontecimentos de turnê mundial, e que pela primeira vez no desenho, tínhamos um elenco totalmente novo sem nenhum personagem de Ilha dos Desafios. Dawn é descrita como etérea e misteriosa, que no sentido figurado significa alguém que é meio que celestial e delicado. E desde o início da temporada, a gente consegue ver muito bem isso. Logo nos primeiros episódios, vemos ela lendo a aura de vários personagens, que inclusive é algo que a mesma diz em sua biografia que ela adora fazer. Além disso, ela parece ser uma das poucas, se não a única personagem a ter poderes sobrenaturais dentro do reality show, se teletransportando para a praia enquanto todos os outros tiveram que nadar até ela, isso no primeiro episódio. Além de parecer ter a capacidade de se comunicar com os animais, algo que a Ela de A Nova Ilha também fazia isso com muita frequência. A sua participação em A Vingança da Ilha foi bem curta, mas no entanto muito memorável, durando apenas 5 episódios. Mas então, se ela durou tão pouco tempo, por que afinal muita gente gosta dela? Vejamos, ela começa a temporada na equipe dos Ratos Radioativos, que inclusive é a mesma equipe em que o Scott estava. E para quem não sabe, nessa temporada, o Scott ele adota um estilo arriscado de estratégia, sabotando a própria equipe diversas vezes e pondo a culpa em outros membros. E mal sabíamos que isso também atingiria Dawn. Mas vamos por partes. Dawn desde sempre mostrou ser um dos membros mais valiosos em sua equipe, justamente pelos seus poderes sobrenaturais serem a coisa mais roubada daquele desenho. A sua capacidade de sentir a aura das pessoas e do mundo à sua volta é o que fazia ela se destacar na competição. E que se não fosse o Scott, eles teriam ganhado vários desafios, já que muitos deles envolviam sorte e animais mutantes. E adivinha? A Dawn se comunicava com animais e tinha uma sorte absurda, juntamente de uma intuição avassaladora. No desafio de Bola de Neve, por exemplo, em que eles deveriam atirar bolas de neve no time adversário. Só que detalhe, dependendo da bola que você escolhesse para jogar na equipe adversária, você poderia prejudicar a sua própria equipe. Mas a Dawn, por conseguir sentir a energia das coisas, ela conseguia escolher a dedo quais bolas pegar, e isso era uma vantagem absurda. E nem vamos falar da capacidade dela de se conectar com as pessoas, que foi muito mal utilizada. Graças ao seu poder de ver a aura das pessoas, ela conseguia não só sentir a emoção ou as verdadeiras intenções de alguém, mas também conseguia ver os traumas mais profundos da vida da pessoa. E se caso ela soubesse se relacionar melhor com as pessoas, ela conseguiria fazer alianças mais fortes e laços bem mais consistentes. Mas por ela viver muito nas suas próprias ideias e preferir mais a solitude, o seu lado social no jogo era um tanto ruim. Mas ainda assim, ela conseguia trabalhar em grupo e ajudar a equipe quando eles mais precisavam. Quando ninguém acreditava nas ideias de Pi nos desafios, ela era a única a dar o braço a torcer. Ou quando a equipe se encontrou perdida no episódio 5 após Relâmpago ser atingido por uma gaivota. Então Dawn assumiu o comando de sua equipe para colocá-la de volta no jogo, nomeando o Sen como o motorista e usando o Relâmpago como seu novo jet ski. E com essa quantidade de esforços por parte de Dawn, ela joga sua equipe de volta à liderança e eles localizam a última mina, que era o objetivo do desafio. Mas seus esforços acabam sendo em vão devido a Scott atirar nas costas de Sen com uma das gaivotas, o que ele até alega ser acidental. E mais tarde, o Scott tenta até se defender, alegando que é a Jo que atirou em Sen, não ele. E claramente a Dawn não acredita, e é aí que sua saída de A Vingança da Ilha é marcada. Lembra o que eu disse sobre o dom de ler auras que ela possuía? Então, devido a esse talento, ela se tornou uma pessoa extremamente observadora, sendo uma das poucas pessoas a perceber a estratégia suja de Scott, e comenta sobre isso no confessionário, algo que ele acaba ouvindo. Mais tarde no episódio, por Scott achá-la uma ameaça, ele arma para Dawn. O Scott inicialmente tinha a ideia de roubar coisas dos outros participantes para incriminar Brick futuramente, mas com Dawn quase o desmascarando, ele mudou os alvos e sabotou a garota. Assim, na noite de eliminação, ele culpou a mesma. E lembra que eu disse sobre ela ser um pouco ruim em questão de relações dentro do jogo? Então, isso foi um dos pontos que arrecadou para sua eliminação. Ela em nenhum momento buscava se conectar com as pessoas de verdade, o que fez boa parte das pessoas acreditar
acreditarem no Scott, porque eles mal conheciam a Dawn. O Scott, pelo menos, interagia bem mais com as pessoas. E é por isso que ela foi eliminada. A sabotagem não seria o suficiente para tirá-la do jogo. O motivo de sua saída foi por um erro da mesma. Tanto que ela nem conta para ninguém o que sabe sobre o Scott, porque provavelmente ninguém daria ouvidos para ela. Sendo uma saída trágica, mas bem explicável. Mas afinal, ela é superestimada, injustiçada, ou isso é apenas o fandom forçando mais uma personagem? Na minha opinião, é meio a meio. A personagem realmente possuía um grande diferencial no meio daquele elenco. Ela era uma competidora nata, excelente em desafios e tinha habilidades sociais que, se fossem bem utilizadas, fariam ela chegar muito mais longe do que originalmente. Mas a sua saída não foi nada injusta. Foi um descuido da mesma, que se isolava tanto dos outros participantes que acabou se prejudicando com o jogo social. E sendo uma pessoa que tem a capacidade de ler a aura de todos ao seu redor, ela jogou tudo isso fora. E eu acho que o gostinho de injustiça que ficou no fandom após a sua eliminação foi porque eu sei que você sabe muito bem que ela poderia ter sido muito mais. O fato dela entrar em contraste com o Scott, sendo basicamente uma balança entre eles dois naquela equipe, seria um enredo bem interessante que poderia se prolongar até uma boa parte da temporada. E eu não acho que ela seria uma heroína boazinha como a Zoe, que ficou morta basicamente por toda a temporada e não teve quase nenhum conflito. A Dawn era bem diferente, ela parecia possuir um interesse bem maior em fazer justiça. E isso não importava se ela tivesse que fazer de tudo para fazer justiça, de verdade. Ela eliminaria qualquer um para fazer o que é certo. E talvez isso fizesse ela conseguir vários pontos na competição, sendo uma força difícil de se derrubar. E até o Scott sabia disso, porque ele não mudaria seus planos à toa se ele não achasse que ela fosse uma verdadeira ameaça. Então, de fato, ela não foi injustiçada na história, porque o seu fim foi coerente, mas ela merecia muito mais. Enfim, terminamos. Essa foi a minha análise juntamente da minha opinião sobre uma das personagens mais enigmáticas e misteriosas de Drama Total, a nossa querida Dawn. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que ela tinha um potencial dentro daquela temporada? E sua eliminação realmente foi injusta? Bem, deixa aí embaixo nos comentários e eu vou adorar ler as opiniões de todos vocês. Deixe like no vídeo porque isso ajuda bastante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Até logo, pessoal. Fui!